Tá aí, então, vamos começar o nosso bate-papo. Ai, que coisa bem linda isso. Estou me sentindo um Jô Soares, né? Tá faltando algumas coisas aqui, mas olha só, deixa eu Igualzinho. falar aí. A Patrícia é uma querida amiga. Nós nos conhecemos aí faz um ano, mais ou menos, isso. Tá fazendo data. E aquelas coisas, numa palestra que eu fiz aí num grupo e tal. E aí nós nos conhecemos e depois, agora o resto vocês vão ficar sabendo, porque agora eu chamo ela, apresento ela para vocês, e ela se apresenta e ela conta. E tem algumas coisas que eu quero Uh. puxar dela aí para contar para vocês, bem interessante. Vai lá, Patrícia, te apresenta para a galera. Então vamos lá. Eu sou Patrícia Almeida, sou jordanense, de Campos do Jordão, aí cidade do interior de São Paulo, serrana. E morei um tempo em Campos do Jordão, um tempo em Minas, já morei no Rio, já morei em Porto Alegre, onde eu conheci o Dino. E hoje estou aqui de volta a São Paulo, né, no estado de São Paulo, em Ubatuba. E, assim, no meio de tudo isso, eu morei 11 anos na Austrália, então eu tenho cidadania brasileira e australiana. E gosto muito desse movimento, né? Sou uma pessoa do movimento, estou sempre buscando crescer, evoluir. Trabalhei 18 anos em desenvolvimento humano no ambiente corporativo, em RH, mas desde o ano passado eu comecei a desenvolver trabalhos na carreira solo e hoje atuo como coach, né? Uso várias ferramentas diferentes, já tem alguns anos que eu entrei em contato com a PNL, que é a principal ferramenta que eu utilizo, que na verdade é um leque de ferramentas que a PNL traz, né? E eu sou uma pessoa muito ativa, como eu disse, faço yoga, já fui jogadora de vôlei de praia, já joguei competitivo e tal. Gosto de estar sempre aprendendo alguma coisa nova, já fiz crossfit, gosto de sempre estar me desafiando. E é isso, como eu sempre fui muito ativa, eu sempre tive dificuldade de parar e me permitir pausar, me conhecer, né, buscar autoconhecimento. E nos últimos anos foi que realmente eu mergulhei mais fundo dentro de mim mesma e comecei a meditar, inclusive obtive certificação como professora de meditação também. E hoje eu Olha, sinto que eu estou muito mais conectada com a minha essência. E desde que eu me conectei, eu senti uma necessidade muito grande de viver mais o meu propósito de vida, que é ajudar as outras pessoas também a se conectarem com seus propósitos. Então, eu estou cada vez mais me dedicando a isso e para mim fez mais sentido seguir essa minha carreira solo, né? Então, estou gostando bastante, me sinto muito realizada e é muito legal porque isso é uma forma de eu me manter conectada com o meu propósito também, né? Um lembrete diário de me ajudar para que eu possa ajudar as outras pessoas, né? Mas é isso, então eu busco sempre alguma coisa nova para agregar a tudo que eu faço, mas sempre focada nessa missão. que maravilha. E me diz uma coisa, tu ficou 11 anos na Austrália. Como que foi? Foi sozinha para lá? Foi estudar? Como que foi isso? E conta um pouquinho disso para nós aí. É uma coisa bem legal. Sim, eu fui em 2005, eu tinha acabado de perder um emprego na área de RH, trabalhei muitos anos no ambiente corporativo de multinacionais e eu sempre tive essa vontade de estudar inglês fora. A Austrália seria um dos principais destinos para eu fazer uma viagem de intercâmbio. E quando eu decidi ir, foi porque eu tinha acabado de sair de um emprego, estava também formando na minha pós, estava coincidindo de ser mais ou menos naquele mesmo período, então eu pensei, é a minha oportunidade. E foi engraçado que na mesma hora, eu acho que já é uma coisa minha, aprendi com os meus pais também, de ter um mindset positivo, né? Na mesma hora que eu fui demitida, eu não fiquei triste um segundo. Eu me ofereci, falei, precisando de alguma coisa, se precisar de alguma informação depois que eu sair daqui, é só entrar em contato, me despedir numa boa de todo mundo da empresa e tal. E na mesma hora já veio um canguru na minha mente, assim. Eu, nossa, é minha oportunidade de ir estudar meu inglês que eu queria. E a minha ideia inicial era ficar 3 meses, mas aí eu acabei estendendo, era 3 meses. E quando eu fui fazer o planejamento, eu decidi ficar 6 meses para que realmente eu tirasse o que eu queria, que era a fluência no idioma. Mas aí chegando na Austrália, eu me apaixonei pelo país
E resolvi ficar, eu ia estendendo. Então, a cada 6 meses eu falava, vou ficar 6 meses mais. 6 meses mais, 6 meses mais. E aí deram 11 anos. Que Mas aí show! lá eu tive uma vida maravilhosa, agradeço muito a essa oportunidade. Eu fiz meu mestrado em gestão de pessoas lá, criei um grupo de amigos gigante que eram minha família, jogava vôlei de praia, competições, viajava muito para jogar. Eu tinha uma carreira muito boa lá, eu era líder de RH. Então, assim, para mim era uma vida de muita qualidade. Morava perto da praia, todo dia treinar vôlei de praia. E acabei voltando que senti um chamado. Voltei quase 3 anos atrás, não me arrependi nem um segundo. Tem sido maravilhoso. Eu amo a Austrália, mas voltar também foi muito importante para mim. Uau, que maravilha! E aí, assim, ó, vamos lá. Eu sei algumas coisas de ti, então, né? Uhum. O teu falou da meditação, né? Que te habilitasse. Isso foi lá na Austrália que aconteceu? Quando que chegou essa pegada das holísticas, vamos dizer assim? Sim, Como é que sim. chegou isso? Eu cheguei, na verdade, um pouco antes de retornar, eu comecei a ficar um pouco mais consciente que, para mim, assim, sempre tinha uma vozinha na minha mente de questionar o propósito de tudo que eu fazia. E eu conseguia perceber o desconforto quando eu estava fazendo alguma coisa que não era congruente com a minha essência, com quem eu queria ser. Mas mesmo assim eu fazia. Mas eu sentia, eu sempre tive uma vozinha interna muito forte. E um pouco antes de voltar para cá, foi quando eu comecei a sentir esse chamado, eu comecei a assistir muitos documentários sobre minimalismo, sobre veganismo, sobre várias formas de vida que ajudam as pessoas a viverem melhor, de diversas maneiras diferentes, né? E eu comecei a me conectar mais com a minha essência, questionar. Só que eu não comecei na Austrália. Na Austrália eu até fazia yoga de vez em quando, mas era um pouco diferente, porque eu sentia que aquilo era mais um exercício de alongamento. Me sentia bem, sentia uma paz, mas eu não via yoga como eu vejo hoje, que é uma atividade de autoconhecimento, de conexão com a essência. E eu fazia vôlei de praia, aprendia exercícios de visualização para jogar melhor, que é um trabalho interno, mas era de uma forma diferente. E eu acredito, na verdade, que meditação você está presente no momento que se vive. Então, sim, eu acho que já teve vários momentos na minha vida que eu consegui viver aquele momento, sabe? Quando você está num flow, que dizem que você está totalmente ali com a experiência que você está vivendo. Já fiz isso, mas era inconsistente. Às vezes eu fazia, às vezes não, não tinha assim, uma técnica, uma estratégia para trazer isso. Quando eu retornei ao Brasil 3 anos atrás, eu entrei em contato com a PNL, que eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha feito o curso. E foi a primeira vez que eu fiz PNL. A PNL, todo mundo que faz, diz que vira uma chave, né? Então, aqui, tu fez aqui, os primeiros contatos com a PNL foi aqui, né? Foi. Aí, com quem? Porque depois eu vou querer que até tu fique um pouquinho mais aí falando sobre os teus momentos com Tony Robbins, né? Porque isso foi o que eu botei Sim. no anúncio lá e a galera, toda essa Sim, galera sim. aí tá muito afim. Sim, Vai, sim. vai, vai lá, vai lá, vai. Sim, eu vou falar resumidamente, depois se você quiser que Aí a gente vai eu fale um explorando pouco junto mais isso, porque detalhes, é só deixa eu falar. só Uhum. Deixa eu só dar um aviso para a galera que está chegando aí. São todos muito bem-vindos aqui, Patrícia Almeida, Dino Veiga. Estamos num bate-papo gostoso aqui, contando um pouco da história da Patrícia. A Patrícia agora vai começar a falar sobre a PNL, sobre Tony Robbins e mais outras cositas que vão vindo no papo, tá? E fica aí. E assim, ó, interessante, importante o seguinte: você tem alguma questão, alguma pergunta? Vai botando que eu vou lendo aqui, Uhum. na medida do que vai rolando, a gente vai conversando. Você também pode participar e perguntar para a Patrícia. Beleza? Segue, amada. Excelente. Então, eu entrei em contato com a PNL no Rio de Janeiro, morei um tempo lá, eu estava namorando carioca quando eu retornei, e eu tinha muito tempo na época que eu não estava trabalhando, então eu estudava PNL, tinha tempo de aplicar, e estava jogando vôlei de praia também na época, e cuidando de mim, fiz vários retiros, trabalhei muito essa questão interna. A PNL abriu muitas portas para mim, eu comecei a considerar outras formas de se ver o mundo, comecei a também entender a forma como eu funciono, como eu programo meu subconsciente.
E isso foi abrindo muitas portas para entrar em todo esse mundo que não é a parte consciente nossa. Através da PNL eu conheci, ouvi falar do Theta Healing. Aí fui fazer um curso de Theta Healing 3 anos atrás e comecei a meditar diariamente depois que eu aprendi a meditação do Theta Healing. O Theta Healing tem algo em comum com o PNL, que é os downloads. Download, que é para quem não conhece, é uma programação do seu subconsciente. É você mandar afirmações do que você quer. Então, por exemplo, você programar o seu subconsciente para sim, eu posso ser abundante e mesmo assim ser uma pessoa que se conecta com os outros. Sim, é possível para mim ser uma pessoa confiante. Sim, é possível estar seguro. E assim você vai mandando comandos através da meditação para o seu subconsciente, que é algo semelhante, de certa maneira, com o que a PNL faz, que é acessar o seu subconsciente e te programar para o que você quer, ao invés de focar no problema, que é o que você não quer. Então, a abordagem da PNL é muito focada na solução. Então, com o Theta, foi que eu comecei a meditar, né? Conta 2 horas de história para falar que eu aprendi a meditar com o Theta, 3 anos atrás. Que show! E você já tinha uma formação aí, né? Você falou para... Ou veio depois da formação para ensinar meditação? Não, foi depois. Eu fiz 2 Depois, formações. tá, não, beleza, Foi abriu, ano então o Theta, de passado. uma certa forma, abriu essa possibilidade, abriu a porta aí Sim. para você entrar, legal. O Theta Healing, eu comecei com esses downloads, né? Fazer uma meditação, cada dia eu meditava pedindo alguma coisa que eu precisava. E aí eu começava a notar a diferença no meu dia, o dia que eu meditava e o dia que eu não meditava, e era muito diferente. Então eu comecei a ver que eu precisava meditar todo dia, que fazia uma diferença gigante. Então eu comecei a convencer todo mundo que eu conhecia a meditar. Se eu pegava um Uber, se eu estava conversando com qualquer pessoa na esquina, no trabalho, amigos, não, você tem que meditar, você não acredita o que isso faz por você, porque foi a primeira vez que eu consegui distinguir melhor o que era a voz da intuição, o que vinha realmente de mim. Se eu estava sentindo um desconforto no corpo, o que às vezes pode ser uma sensação semelhante entre ansiedade e empolgação, eu conseguia perceber a diferença, eu conseguia perceber o que sim é para mim, o que não é, foi através da meditação. Então eu queria ajudar Uau! todo mundo. Que maravilha! Coisa linda isso. E agora que a galera tá toda aí, que eu sei disso, e o Tony Robbins, como é que foi? Sim, o Tony Robbins foi muito bom. Eu fui a 2 eventos com ele. Fui Isso, um conta para nós disso. em agosto do ano passado aqui, que foi um dia de evento no Rio de Janeiro. Era mais para ter um gostinho, né? E foi mágico. Ele usa muita PNL, só que ele nem chama de PNL hoje em dia, né? Ele já deu curso de PNL no passado, mas hoje mas é PNL pura, tudo que ele faz, praticamente, Eu, cada frase. eu tenho ele como um criador assim da PNL, né? Não tá Uhum. certo isso então? Não, ele não é criador, ele fez o Hum, curso. Ele nem é chamado hum, de coach hoje em dia, mas ele é um coach. Ele parou de usar esse nome, ele usa mais o nome de estrategista. Mas o que ele fez? O Tony Robbins, ele fez o curso de PNL e ele uhum. também, no passado, ele promovia eventos de outras pessoas, como Jim Rohn, que dava muitas palestras antigamente. Se você ouve os materiais do Jim Rohn e os materiais do Tony Robbins, você consegue ver que é muito baseado no Jim. Porque o Tony Robbins, quando ele era adolescente, uns 17, 19 anos, ele promovia eventos de outras pessoas, e uma das pessoas que ele promoveu foi o Jim Rohn. Então ele foi muito influenciado. Além disso, tinha várias outras pessoas que influenciaram ele, que ele ouvia cassetes na época, e o que influencia muito a Dá forma uma dele pausa aí que operar tem uma gurizada. Oi, cassete, gente, é uma coisa assim, ó. Ela estuda muito, ela não é do tempo do cassete, tá? Eu sou, mas eram umas fitinhas, sabe? Que tocava musiquinha, você tinha gravações naquelas fitinhas, tá? Isso é cassete, tá? Segue. Boa, boa. Então, ele ouvia esses cassetes de várias pessoas, e além disso, ele fez um curso de PNL com o John Grinder.
E depois ele até já chegou a ser influenciado pelo Bandler também, mas ele menciona mais o Grinder. Até porque acho que ele tem uma linha de trabalho hoje que ele fala que não segue tanto o Bandler, né? Mas eu vejo muito Bandler no trabalho dele também. Que a PNL, para quem não sabe, foi criada por Richard Bandler e John Grinder. Ah, isso, é isso que eu ia te perguntar agora. Uhum, Show de bola. uhum. Não precisa nem mais fazer pergunta, ela já está lendo aqui. Pô, essa é a sintonia, gente. Viu? Sim, Isso sim, aí, esse é o tá. rapport que vem da PNL. A PNL, o que que é PNL, né? Então, a PNL, ela estuda tudo que funciona, basicamente. Foi criada por John Grinder e Richard Bandler, estudando o que os terapeutas e hipnoterapeutas, vários profissionais que tinham sucesso na transformação humana faziam e dava certo. E aí eles combinaram essas ferramentas todas dentro da PNL. O Tony Robbins fez o curso com o Grinder, de PNL, e ele acreditou, ele viu a mudança, ele viu funciona mesmo. Ele ficou empolgado, ele queria sair também, que nem eu com a meditação, sair curando todo mundo. Ele ia até em bar, ele chegava num bar que ele queria praticar, né? Ele, acho que no bar as pessoas devem estar precisando, eu vou lá no bar, vou aplicar. E ele saía aplicando em todo mundo e tal. E aí ele começou a organizar os próprios seminários, né? Ele, ao invés de organizar os seminários de outras pessoas, ele começou a organizar seus próprios, muito inspirados nas pessoas que ele já ajudou e na PNL. Então, hoje, assim, para quem tem conhecimento de PNL e vai nas sessões dele, você vê que é puro PNL. E tem coisas que, para quem não conhece a PNL, pode até achar estranho. Por exemplo, para quem já viu o documentário dele, Eu Não Sou Seu Guru, no Netflix, pode achar estranho. O cara tá falando pro Tony Robbins que ele é suicida e o Tony Robbins conta uma piada para ele. Algumas pessoas que não conhecem PNL podem achar isso desrespeitoso, mas na verdade isso é uma tática, é uma ferramenta de quebrar o estado da Estratégia. pessoa, porque Entendo. porque se você não vai conseguir, que nem o Einstein falava, você não resolve um problema com o mesmo estado mental que criou aquilo. Então, se a pessoa está no estado depressivo, você tem que mudar aquele estado para que você resolva o problema. Na hora que o Tony vai e conta uma piada, por exemplo, para uma pessoa que está triste, a pessoa automaticamente muda alguma coisa interna dela. Mesmo que ela fala, pô, mas o que esse cara tá fazendo, tirando sarro, já mudou o estado. Nem que seja de choque, mudou o estado do que estava para choque, mudou para risada, mudou para alguma coisa. Então, tem vários exercícios diferentes que ele faz nos eventos dele. Ele faz exercício com as pessoas que é tipo um coaching. Ele promove reflexões sobre quais são as crenças limitantes nossas. Ele dá ferramentas, faz exercícios de tipo uma meditação praticamente, uma hipnose, de você fechar os olhos e ir fazer um trabalho interno para ressignificar alguma crença limitante que você tenha e transformar numa crença fortalecedora. Então, ele faz um trabalho com a gente de identificar o que, que nos impede de chegar onde a gente quer e transformar isso. Uma coisa que ele reforça muito em todos os eventos, que eu fui nesse primeiro, que foi de um dia, depois eu fui em Miami no ano passado, de 4 dias, e aí foi mais profundo, que era até de madrugada a gente estava trabalhando. E o que ele foca muito é na questão do estado mental. Então, ele diz que para você alcançar o que você quiser na sua vida, você precisa garantir que você está num estado mental que favoreça isso. E aí ele dá várias técnicas, várias estratégias para você alcançar o estado mental desejado. E o que você pode fazer, por exemplo, é ou mudar a fisiologia, ou mudar o seu foco, ou mudar o significado. Ele fala que tem essas 3 maneiras. Então, a fisiologia é um movimento, por isso que você vai, tem gente que fala, vou no evento do Tony, parece um show, porque a gente pula muito, a gente dança muito, Sim. o seu corpo muda, o seu estado mental muda, é automático. É. E aí você pode mudar também através do foco, então focar no que pode dar certo, não no que pode dar errado. Você pode mudar através do significado, que uma mesma experiência pode significar diferentes coisas. E aí entra muito na questão da crença, né? Então, das nossas crenças que podem nos limitar, coisas que vêm da infância, que de repente já serviram pra gente em algum momento da nossa vida, mas não servem mais. Então a gente trabalha muito isso. E aí, assim, o highlight, o principal ponto do evento lá em Miami foi desculpa, pode falar?
Não, eu acho que vai chegar. Eu estou dizendo, ela não precisa mais fazer. Vai falar de caminhar nas brasas. Sim, Ah, viu? Eu sabia. Viu? Ela já tá vendo, gente. Ó, fica aí, que tu olha como tá diferente. Deixa eu só aproveitar que eu só já vai quebrei essa pensando. interrompidinha. Um beijão aqui pra Thaís. Ai, Thaís, querida, Karen, Cláudia Monteiro, Meire, Hilda, Chico Forlenza, grande Chico. Tem uma galera aí, ó. Que maravilha. Sejam todos muito bem-vindos. Bona, querido. Uma galera aí. Se eu faltou o nome de alguém, não briga comigo, fica aí, escuta ela, porque olha só, agora ela vai falar aquela coisa gostosa que, cara, isso é muito doido do Tony. Deixa eu só comentar isso. Dessa do caminhar no fogo, o que espírito, como é que você chega ali? Mas deixa eu mais um comentário ainda sobre o negócio da fisiologia. Isso da fisiologia, gente, quando eu vou fazer as lives aqui, agora, por exemplo, antes do chá, eu fiz 25 pulos de chinelo, tá? Para te ativar o corpo e entrar, porque daí tu entra mesmo, é bem. Enfim, segue, amada, segue que tá gostoso. Marilene contei, yes! Pronto, deu. Depois eu dou mais beijinhos aí, segue. Inclusive o Tony, ele tem tipo uma cama elástica, né? Que ele pula também, você está seguindo a estratégia do Tony, que é para poder gerar esses hormônios, testosterona, tudo, mas os hormônios que nos fazem sentir bem. Vou pular mais. Muito bom. E então, a caminhada na brasa é muito legal. É uma metáfora, né? A brasa representando os seus problemas, seus desafios da vida e você tendo que superá-los. E é muito legal porque é bem simbólico mesmo. Eu saí de lá, realmente até hoje ainda carrego isso em mim, de que eu sei que eu sou capaz de fazer o que eu quiser na minha vida. Mas da mesma forma, eu também acredito que vocês podem. Cada um de vocês podem. E essa certeza ficou muito mais forte depois de fazer esse exercício. Então, o que é o caminhar na brasa? A gente faz todo um trabalho mental antes, né, e emocional antes de pisar na brasa. Então a gente vai se preparando psicologicamente para acreditar que é possível. E a mesma coisa na vida, né, quando a gente tem um desafio. Se a gente for e não acreditar, a gente não vai com tudo. E é importante a gente ir com tudo na brasa, porque o que acontece? Se você vai devagar, você se queima. Se você for andar num passo mais devagar que o normal, você queima o pé. Se você correr, também é perigoso que você pode tropeçar, cair e se queimar. Então você tem que estar num estado confiante, calmo, sereno, tranquilo e andando num passo bom, num ritmo legal. Não vai nem andar devagar nem rápido, um ritmo bom para não se queimar. E é assim como Qual a a vida, você distância? respeitar o seu passo. Aí depende, né? No que eu fiz, tinha acho que uns 4 metros ou menos até. Não, acho que era até Uau. menos. Não, acho que era menos, acho que uns 3, assim, não era muito, não. Acho que era uns 3, 4 metros no máximo. E E aí, todos conseguem, Patrícia? assim, todo mundo que quiser, né? Tinha opção, a maioria faz. Teve gente que se queimou. Se você não segue esses comandos, se você fica com medo, você se queima. Isso que é legal. É muito engraçado. Eu tinha um cara que ficou no mesmo hotel que eu fiquei, e a gente estava voltando, eu e as mulheres com quem viajei, nós não nos queimamos. E esse cara disse que queimou, ficou com bastante bolha no pé, ele mostrou pra gente. Mas é porque ele ficou com medo. Se você ficar com medo, você não segue as instruções. E aí, que nem na vida, se você hesitar, você acaba fazendo as coisas erradas e se machuca. E tem várias metáforas, né? Então, uma é a preparação mental que você faz antes, e outra, quando você acaba, você vai no seu ritmo, né? Que já é outra analogia com a vida. E aí, depois, quando você acaba, você tem que limpar seus pés. Olha que legal, me lembra até do Barras. Você tem que tirar a brasa que ficou. Então, é limpar as coisas do passado que não te servem mais. Porque se você Maravilha. deixar, aí que as pessoas se queimam. Se você deixar a brasa do passado, que já serviu no passado para quebrar o medo, mas não te serve mais, Vai. a brasa quente te queima. Então, Uau. é bem legal. E aí depois tem a celebração. A celebração você faz quando você termina alguma coisa, você alcançou alguma coisa que você gostaria tanto, você tem que celebrar. E antes da gente pisar na brasa, a gente já ensaia a celebração. Isso que é legal. A gente fica um tempão, muito mais tempo que a gente faz umas 2 horas de preparação para pisar na brasa por o quê? 2 minutos?
É 2 horas, é que nem na vida, né? Que nem dizem que a gente vê vários depoimentos de pessoas que tiveram sucesso no esporte, o que for, tipo Bolt, assim, é, ou pessoas que dizem que tiveram sucesso de um dia para o outro. Né? Ninguém vê o que aconteceu por trás das cenas, por trás das câmeras, Preparação. mas geralmente a preparação, tipo, acho que foi o Bolt que falou que eu treinei 4 anos para correr não sei quantos segundos, né? Mas é mais ou menos isso. A gente fica se preparando por horas para chegar no estado mental, emocional correto, e a gente, como parte dessa preparação, a gente já faz a visualização de depois que a gente venceu aquele obstáculo. E isso é muito PNL. Na PNL, a gente faz a visualização do estado desejado, do futuro. A gente faz isso o tempo todo. Quando a gente aplica uma técnica, que tem milhares de técnicas de PNL, e depois que a gente aplica, a gente sempre faz uma visualização para a pessoa se ver já no futuro tendo feito aquilo. Porque o nosso subconsciente não sabe a diferença entre o real e o imaginário. Então, uma vez que você criou na sua mente, viveu na sua mente, já é real, você já acredita que é possível e você vai e faz. Porque se você acredita que você pode, você vai e faz. Se você não acredita, daí você não faz. Então já é real para você. Então a gente faz todo esse trabalho antes. Uau! Eu acho que eu falei as principais coisas do Tony, assim, que mais ficou para mim, mas não sei se você tem alguma dúvida Sim, sim, específica. sim, não. Se tiver alguém que tiver pergunta aí, pode pôr aqui que eu faço, Patrícia, sua linda, meia metáfora. Se você fica com medo, você se queima. Uau, como pode melhorar? Adriana Pereira. Paty, olha só, vamos lá. Então você é instrutora de meditação, você tem Theta Healing, você tem PNL, você é coach, e a gente vai falar mais no finalzinho mais sobre coach. Gente, olha só, nós temos mais 10 minutos com a Patrícia, tá? Eu vou deixar em 1 hora isso, fazer uma coisa bem... Não me passe aqui e a gente vai embora. Mas, então, você tem todas essas técnicas, faltando alguma, me complete. Mas o grande número de meus seguidores hoje são a galera do Axis, das barras de Axis. Eu pergunto para você assim, ó, todas essas holísticas, todas essas técnicas, todas essas ferramentas, é importante que você que está aí ouvindo aí, a gente fala sempre da ferramenta, e ferramenta é a melhor ferramenta é aquela que funciona para você no momento que você está precisando. Seja PNL, meditação, dar uma banda de skate, é uma ferramenta, sabe? É o que vai servir para você. Mas o que eu quero saber de ti é o seguinte, você, com toda a sua... Né, com toda essa gama de possibilidades que você buscou nas holísticas. Você vê uma linha que conecta todas elas, barras, você vê barras permeada entre elas, ou junto com elas, ou semelhante a elas. Tem conexões? Muito, muito. Eu fico vendo que é tudo uma coisa só no final das contas, né? Yes! É tudo uma coisa só. É mesmo. Eu comecei a notar isso quando eu fui para o Theta Healing. Eu tinha acabado de fazer o curso de PNL e eu, pô, mas vocês usam PNL nesse curso? Porque para mim era PNL aquilo. Tinha muita coisa de Sim. PNL. E aí eu comecei a notar a semelhança entre todas as mensagens que eu acreditava, tudo que fazia sentido para mim, no fundo tinha alguma coisa em comum. Né? Que é aquela questão da conexão com o todo e da conexão com dentro de nós, né? Limpar o que não serve mais e se abrir para o novo. Então eu fico vendo que é tudo uma coisa só, no final das contas. E eu percebi isso no Barras, como eu estava mencionando também. Barras, eu acho que é uma ótima maneira de limpar as nossas crenças limitantes, que a gente também faz através da PNL, mas de uma outra forma. E eu acho que a pessoa, que nem você estava falando, né? Tem que ver o que ela se sente chamado a fazer, tanto como terapeuta, como cliente também, é aquilo que ela se identifica mais. Mas eu acredito que tudo funciona sim, e tem o que é mais indicado para determinada pessoa ou determinado objetivo, mas eu acho que tudo funciona e tudo é uma coisa só. Maravilha. E é aí que tá. E agora sim, a pergunta que eu já deixei até no chamado aí, no chamado, que é queimar pontes. Você sabe o que é queimar pontes?
tá? E essa coisa do queimar pontes, gente, eu aprendi, a primeira vez que eu ouvi falar sobre queimar pontes foi com o Érico Rocha, uma das lives do Érico Rocha do marketing digital, que eu estou fazendo um curso dele, já falei isso para vocês e tal, mas assim, ó, do queimar pontes, que eu era um guerreiro lá da antiguidade e tal, e os caras foram para um combate, para uma guerra, para fazer uma batalha numa ilha. E ele ficou sabendo que o número de guerreiros que ele tinha era menor do que os guerreiros da ilha. Então, quando todos passam pela ponte, só tinha uma ponte que ligava a essa ilha, ele pega e queima a ponte. E tipo, se virem, porque agora é o seguinte, ou a gente ganha, ou a gente já era, sabe? E eles ganharam. Isso é uma metáfora muito louca, assim, porque são as escolhas que você faz, as escolhas de queimar pontes, de sair daquele lugar que você está seguro, você queima e vai, né? Eu estou falando isso porque quando eu conheci Patrícia estava na GM aqui no Rio Grande do Sul. Ela veio de São Paulo para cá num cargo de RH, né, e tal, ali, e foi bem no momento que ela fez barras comigo e coisa, e a Patrícia queimou ponte. Fala sobre isso. E aí você já dá o gancho aí, fala onde você está hoje, né, do coach, onde você está, enfim, aí eu vou te fazer outras perguntinhas aí. Conta aí para nós. Sim. Queimar ponte. Gente, isso de queimar ponte, presta atenção, isso não está combinado com ela, tá? Ela sabia que ia fazer a pergunta de queimar ponte, mas eu não sei o que vem aí, vamos embora. Sim. Então, na verdade, essa não foi a primeira vez que eu queimei pontes, né? Eu acredito muito que a primeira vez ou o primeiro passo em tudo que a gente faz, geralmente é o que causa mais desconforto, pelo menos de acordo com a minha crença e a minha experiência, né? Mas, assim, quando eu tomei a decisão de ir para a Austrália, para mim foi um pouco mais difícil do que outras decisões que são muito maiores até. Porque eu era muito apegada à minha família, eu achava que ia ser muito difícil ficar tanto tempo longe e tal. E acabei indo e deu tudo certo, consegui ver que é possível manter a conexão mesmo à distância. Né? E lá na Austrália, uma vez eu estava trabalhando para uma empresa maravilhosa, a BHP, que era assim o sonho de muita gente trabalhar para eles. E eu tinha um cargo muito bom também, um salário muito bom, bem acima do que australiano ganhava, mesmo sendo imigrante, eu tinha um cargo excelente lá e eu pedi demissão sem ter outro emprego em vista. E todo mundo falava, o meu prédio lá era maravilhoso, tinha 45 andares só nesse prédio, mas tinha 10 mil empregados nessa empresa, a BHP. E da minha janela, que o prédio era todo de vidro, que é uma coisa que eu sempre admirei muito em empresas, todo de vidro. E do lado de fora tinha um rio maravilhoso, de onde eu via golfinhos da minha mesa trabalhando, golfinhos pulando. Era maravilhoso, era assim, ninguém acreditava que eu estava pedindo demissão, mas realmente, para mim, não era mais aquele cargo que eu queria ter, eu queria uma coisa diferente. E eu depois, rapidinho, arrumei outro emprego e que me deu muito mais satisfação. Arrumei um emprego muito bom como líder de RH numa outra empresa e tudo aconteceu, mas quando eu saí, eu não tinha nada em vista. E aí, depois disso, teve outras mudanças na minha vida, né? Deixar a Austrália e voltar para o Brasil, eu acho que foi muito maior o salto do que sair da General Motors, porque eu estava deixando lá toda a minha vida que eu construí em 11 anos, eu comprei uma casa lá, minha cidadania. A cidadania eu continuo com ela, né? E a casa também está lá, mas teve assim, várias coisas que eu construí, meus amigos principalmente. Eu tenho amigos lá que são família para mim. Então, eu construí toda essa vida social, profissional. Eu tinha um time, eu estava liderando um time de RH, de pessoas maravilhosas, numa empresa muito boa. E eu pedi demissão de tudo isso. Larguei tudo que eu tinha lá, morava pertinho da praia, que eu amo praia, para voltar para o Brasil. Então, para mim, isso daí foi um salto maior. Mas voltar para o Brasil me ajudou a conectar comigo mesma. Eu fiquei vários meses sem trabalhar antes de começar na General Motors. Nesse tempo, eu comecei a questionar muito o que é importante para mim, porque eu tinha deixado tudo isso. Minha vida na Austrália era maravilhosa e eu deixei tudo para voltar para o Brasil. Então, eu falei, agora
tudo que eu fizer vai ter que ter muito sentido. Eu não vou fazer nada porque tem que ter valido a pena. Se eu larguei tudo que eu tinha lá para vir para cá, tudo que eu fizer vai ter que valer muito a pena. E isso daí foi muito bom para mim, porque eu comecei a cada vez mais questionar cada decisão que eu tomava. Até se você me convidar para tomar um café, eu vou tomar ou não, sabe? Até demais. Mas cada decisão que eu tomo na minha vida, eu questiono se tem a ver com os meus valores, se tem a ver com quem eu sou, se tem a ver com a minha essência. Desde a hora que eu acordei, eu coloco o despertador um pouquinho mais, ou eu levanto para fazer o que eu me propus a fazer. Eu já acordo agradecendo ao dia. Então, eu comecei a fazer isso muito regularmente e trabalhando na General Motors foi maravilhoso. Eu aprendi muito lá. Eu trabalhei com pessoas maravilhosas, tive chefes incríveis, aprendi muito com eles. E, nossa, eu chorei o dia que eu saí de lá porque foi maravilhoso. Fizeram uma despedida para mim e eu tenho muita, muita gratidão por tudo que eu vivi lá. Só que no último ano que eu estava lá, eu comecei a fazer uns outros trabalhos, continuei estudando cada vez mais, aplicando cada vez mais PNL, e eu comecei a ver que realmente meu caminho era esse, focar mais em ajudar as pessoas mais de perto a se conectarem com sua essência, viverem quem elas são. E eu já fazia isso na GM, mas é de uma forma diferente, porque em RH eu tinha outras funções também. Eu ajudava pessoas a se desenvolverem, mas tinha outras responsabilidades que eu senti que não era bem isso que eu queria continuar fazendo. Então, para mim, eu tive muita certeza. Ainda mais que no ano passado eu fiz uma viagem à Índia, tive retiros do silêncio, fiz curso de meditação. Cada vez mais eu comecei a ouvir minha voz interna. E eu já tinha essa coisa assim de seguir minha intuição. Às vezes eu ia até meio pro lado impulsivo, de fazer uma coisa e depois se arrepender. Não era muito ouvir intuição, era ouvir uma voz e agora eu consigo distinguir mais o que é a voz boa e o que não é. E então, assim, as pessoas sempre me consideraram uma pessoa corajosa por ter essa coragem de se arriscar. Mas agora a diferença é que eu sei quando me arriscar, porque eu entendo um pouco melhor o que vem de dentro. Então, quando eu senti o chamado, eu senti realmente muito forte de ajudar as pessoas, focar 100% nisso. Então, eu senti que eu tinha que sair de lá, que eu ia ter mais tempo para dedicar a isso. Então, para mim fez muito sentido. E eu saí de lá muito bem, eu amo todo mundo com quem trabalhei e saí com muito aprendizado. Acho que valeu muito a pena esse tempo lá. Então, acho que é isso. Maravilha. Tá. E aí E o hoje, coaching, né? isso aí que eu gostaria que você chegasse. Pessoal, olha só, tá fechando 1 hora. Se você topa ficar mais uns 5 minutinhos, Patrícia? Eu posso. Beleza, galera, topam ficar aí mais um pouco? Vamos ficar mais um pouquinho, a gente estende mais um pouco, porque aí agora que eu quero que você comente para a galera e diga para nós aqui assim, ó, você fez essa escolha, queimou as pontes aí, tudo, queimadora de pontes, fenomenal. E aí, hoje você ajuda as pessoas. Como que você ajuda as pessoas hoje? O que você dispõe de você para ser essa contribuição de ajudar? Sim. O que você faz hoje? Sim, eu já fazia, de certa maneira, coaching dentro de empresa. Era um pouco diferente porque eu usava muito as ferramentas da empresa, né, a estratégia da empresa, a forma de trabalhar da empresa, mas também trazia o que é meu, os recursos que eu tenho. Então, eu já dava coaching, desde que comecei em RH, eu já de alguma maneira ajudava no desenvolvimento das pessoas, e tanto em grupos do treinamento, facilitando workshops, como também em sessões individuais, principalmente voltado ao desenvolvimento de liderança e desenvolvimento na carreira. Só que eu queria ajudar as pessoas a viverem seu propósito e não necessariamente precisa ser para se tornar um líder ou dentro do ambiente corporativo. Então, por isso que eu achei que fazia mais sentido sair e poder também ter liberdade de usar outras ferramentas, como a PNL, que eu gosto muito, até uma hipnose. E, assim, o Theta Healing eu fiz mais para mim, barras também eu fiz mais para mim, mas se alguém pede, eu também aplico.
e já atendi pessoas com essas ferramentas, mas hoje eu estou mais voltada no coaching e no PNL. A PNL que é uma ferramenta que eu amo, já estou fazendo um outro curso agora com o Michael Carroll, que é sócio do John Grinder. Vou estudar com o John Grinder esse ano também, já estudei com o Bandler. Então, eu estou focando muito na PNL, e o coaching, ele, né, sem PNL, não é o mesmo. O coaching se beneficia muito da PNL, porque a PNL volta a atenção para a solução, como eu estava dizendo, e é uma ferramenta muito eficaz para remover crenças, traumas, medos, inseguranças, tirar realmente os recursos internos que a pessoa tem, ajudar ela a acessá-los e utilizar da melhor maneira possível para viver a vida que se quer. E ajuda a pessoa a se aceitar melhor e entender o que faz sentido para ela também. Então, eu combino muito isso, que é o coaching, é ajudar a pessoa a ser quem ela quer ser, né? E aí tem vários tipos de coach, tem alguns que voltam mais atenção para o emagrecimento, outros para a vida financeira e assim vai. Eu volto muito o meu coaching para viver com propósito. Então, a minha intenção é ajudar a pessoa no autoconhecimento e a potencializar suas forças, entender melhor, ter mais clareza do que traz sentido para a vida dela e fazer isso acontecer. Então, desenvolver um mindset para poder alcançar aquilo que ela quer e trazer os recursos, o estado mental, tudo mais, e superar qualquer coisa que esteja limitando ela. Então, esse é o meu principal foco. Daí, todas as ferramentas que eu já aprendi até hoje, inclusive eu aplico DISC, MBTI, que são testes de perfil comportamental, de personalidade, ajudam bastante. E vou trazendo tudo. A gente não tem como deixar esses 20 anos de carreira corporativa para trás. Eu trouxe muito aprendizado, aplico também, mas estou mais voltada nessas ferramentas do PNL. Yes, maravilha. E como é que você dá curso, atende, como que é isso? Tá? Sim, atualmente eu organizo workshops esporadicamente. Eu estou fazendo minha certificação, vou começar semana que vem para ser trainer de PNL, mas eu faço outros tipos de treinamento também, faço treinamentos de mindfulness, tenho todos esses treinamentos de autoconhecimento, inteligência emocional. Eu já posso dar treinamentos e usar o conhecimento que eu tenho de PNL, né? A certificação que eu estou obtendo semana que vem é para credenciar pessoas a se tornarem practitioner em PNL, né? Que é um pouco diferente. E eu atendo online, dou sessões individuais. Esse é o principal foco do meu trabalho, são os atendimentos individuais. Então, geralmente um processo de coaching consiste de 10 sessões, que podem ser semanais ou quinzenais, e as sessões geralmente duram em torno de 1h30. Então, nessas sessões a gente trabalha a pessoa como um todo, ajudando ela a se conhecer melhor, potencializar suas forças, superar limitações, crenças limitantes e atingir os objetivos. Então, esse é o principal foco, mas eu tenho outras ferramentas que eu trago também. Certo. E online, tá? E como que faz para ter um atendimento com você? Deixa as dicas aí disso. A pessoa já fala aí para onde te encontra. Sim, eu vou já até indicar vocês para entrar em contato comigo através do Instagram, Coach Patrícia Almeida, e já deixo também um convite que, como o Dino sabe, ele já foi convidado lá. Eu estou fazendo uma série de 21 dias de meditação gratuita, live, no Instagram, toda noite. Hoje, vocês são convidados, se puderem, às 20 horas. 20 horas no Instagram, live no Coach Patrícia Almeida. Essa live dura apenas 10 a 15 minutos, com uma meditação. A cada dia eu trago uma meditação gratuita. Então, já convido vocês, se quiserem meditar comigo. De vez em quando eu trago alguma ferramenta de PNL que eu incorporo na meditação. E Theta Healing, outras ferramentas que eu conheço. E então, através do Instagram mesmo, vocês podem me mandar mensagem, ver alguns dos meus materiais. Se quiser informação, só me mandar um direct. Yes, maravilha! Coisa bem boa. Então, cursos online, provavelmente em breve teremos aí, Patrícia Almeida. Sim. Ministrando os cursos online, maravilha. Para encerrar, então, já vamos encerrar. Eu queria que nem no Jô Soares. Gratidão, Dino. Assim, ó, deixa aí um pensamento, uma dica, qualquer
uma coisa bacana aí para a pessoa, para a galera que está aí na quarentena, para esse momento aí, diz aí alguma coisa que eu sei que tem coisa boa para dizer para nós aí. Deixa aí uma dica, uma frase, enfim, o que você deixa para todos nós aqui? Uhum. Bom, eu gosto muito das 4 leis da Índia, que eu não sei se vocês conhecem, mas o que acontece era o que tinha que acontecer, a pessoa que veio era a pessoa certa, quando algo começa é porque era o momento certo de começar, e quando algo termina, termina. Viver no presente com aceitação, agradecer ao momento que se vive, tirar o melhor. Muitas vezes a gente acaba repetindo o passado, porque a nossa mente está presa em algo que já foi. Então, se permitir se abrir para o novo e tirar o melhor de cada situação. Yes, maravilha! Amada, gratidão, gratidão, gratidão. Eu que agradeço. Aí. Gratidão a todos que estão aí. E domingo que vem vamos ter outro convidado. Eu adorei fazer essa coisa de brincar de Jô Soares aí. Muito gostoso. Domingo que vem nós voltamos. E aí com outro convidado especial. Mais uma vez, gratidão, amada. Tá aqui, ó, Liz, deixa eu passar aqui, porque tem pessoas aqui que ainda não estavam aqui. João Carlos Grael, Vivian Helena Pereira, Lise Vilela Dávila, Pati, que mulher incrível. Yes, que incrível mesmo. Gratidão. Beijo. Gratidão, gratidão. Até domingo que vem, então. Beijo. Fui. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada.